de 1 a 8. Se os irmãos quiserem acompanhar, está na Bíblia, na página 38 e 39 do Novo Testamento. Diz assim o Evangelho do Senhor. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu os tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E estas são para nós palavras de vida, palavras de cura e palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. E orarmos juntos. Senhor de infinita misericórdia, obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estar em Tua presença hoje, de ouvirmos Tua voz, de aprender um pouquinho mais contigo. Fala, Senhor, aos nossos corações, pois temos fome, temos sede. Sacia-nos então, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma sede muito grande de pregar dentro daquilo que está dentro da minha existência. Acho que ainda é um resquício do pentecostalismo na minha história. Eu me lembro que na época que eu tinha nos compromissos das igrejas anteriores, a gente era ensinado de que não se preparava a pregação, que você tinha que estar atento ao que o Espírito Santo ia querer falar naquele momento. Eu não acredito mais dessa forma, não, tão rudimentar. Mas eu acredito sim que muitas vezes o Senhor, a partir do que você previamente estudou e do que você compreende, dados os conhecimentos que você adquire ao longo da vida, ele às vezes muda alguns entendimentos para que você passe o que tem que ser o essencial para aquele momento. É igual, não adianta eu ter preparado um bobó de camarão para servir para vocês hoje, eu chego aqui e encontro metade da igreja com dor de barriga. Aí o que eu faço? Vou deixar então todo mundo com fome? Não, vou para a cozinha, pego o que tem ali e preparo algo. Mas tem que ter algo para se utilizar para fazer. E a mensagem que eu quero deixar para cada um de nós hoje, ela agora está recortada. Então, para que a gente tenha um entendimento, eu vou fazer a leitura novamente de alguns pontos específicos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Serão leituras recortadas de todos os textos que nós vimos hoje. Em Salmo, claro, tudo lido a partir do texto da Bíblia, a mensagem. Em Salmo, no Salmo de número 85, no verso 10 a 13, diz assim: o amor e a verdade se encontram na rua. O viver correto
e a vida plena se abraçam e beijam. A vida brota do chão, mas o viver correto desce dos céus. Ó sim, o Eterno dá a bondade e a beleza, e a terra corresponde com generosidade e bênção. O viver correto vai adiante dele, abrindo caminho para a sua passagem. Isaías 40. Confortem meu povo, diz o seu Deus. Falem suavemente e com carinho a Jerusalém, mas também deixem muito claro que ela cumpriu sua sentença, que seus pecados foram removidos, perdoados. Ela foi castigada o suficiente. Chega. Segunda Pedro. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com sua promessa, como alguns pensam. Ele não está se contorcendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso como um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Neste dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Retornemos a Marcos. As boas notícias acerca de Jesus, a mensagem, começam aqui, seguindo ao pé da letra o livro do profeta Isaías. Observem com atenção. Enviei meu mensageiro diante de vocês. Ele preparará a estrada para vocês. Trovão no deserto. Preparem-se para a chegada de Deus. Tornem o caminho plano e reto. Amém. O evangelho que nós lemos hoje fala sobre João Batista e sobre a missão profética que ele recebeu. Mas os textos que nós vimos anteriormente, eles vêm refletindo muito mais coisas. Muito mais pensamentos precisam ser feitos, muitas outras reflexões precisam ser feitas. Por exemplo, em Isaías, é lançado em rosto a realidade sobre Jerusalém. Uma imagem da igreja. E aí eu chamo para uma imagem de Betel, de nós repensarmos quem nós somos e de ouvirmos de Deus qual é o nosso caminho. Ontem nós estivemos no segundo encontro do Portas Abertas, do período do Advento. Estivemos ali na casa do nosso irmão André Presley, juntamente com seu companheiro, e estivemos meditando exatamente sobre isso, sobre João Batista, ou João o Batista, a voz que clama no meio do deserto, aquele que tem a função de aplainar os caminhos para que venha o Messias. E ele vem cumprindo a sua missão, mas chamando a atenção do povo para qual é o problema que eles têm de enfrentar, de reverem quem eles são, de reverem quem eles se propuseram a ser. E eu acho que isso é que é importante a gente parar e refletir o tempo todo. E nós esquecemos de fazer isso. Nós temos o mau hábito de não nos reavaliarmos, de não
tornarmos a nossa prática cristã e a revisão dessa prática cristã algo constante. Falem suavemente e com carinho a Jerusalém, mas também deixem claro que ela cumpriu sua sentença. É preciso ter, sim, uma constante reavaliação do nosso modo de vida, das escolhas que fazemos e de como nos conduzimos diante das escolhas que nós fazemos. Todos os dias nós somos chamados a, como dizia João Batista, vermos que nós não nos tornamos víboras cascudas, religiosos vazios, que achamos que por conta de estarmos constantemente sujeitos à religião ou permanentes na nossa igreja, eu sou cristão que eu não falto nenhum domingo, eu sou líder de departamento, eu sou pastor, ou eu sou o vice-presidente, ou eu sou o presbítero, ou eu sou o diácono, e caímos na mesmice de nos perdermos ao longo da nossa jornada. João estava o tempo todo no meio do deserto gritando que existia uma missão a ser cumprida, que havia alguém que estava por vir e que eles precisavam estar preparados, porque eles tinham uma missão a cumprir. Temos uma missão a cumprir. A verdade está pelas ruas. E aí eu paro para poder ver, e eu paro e penso, João Batista tinha que preparar o caminho do Senhor, tinha que preparar o povo. Em alguns textos é aplainar o caminho, tapar os buracos. A Bíblia Mensagens, como é uma leitura muito atualizada, pavimentar as ruas. E aí a gente puxa para 2 Pedro, então, o Senhor tem postergado a sua vinda. É o texto que fala. Não estou dizendo, e não vou entrar no mérito dessa análise, se Deus está retardando a vinda dele, se não está, se Deus está esperando ou se não está, não vou entrar nesse mérito. Mas vou te chamar a uma reflexão. E aí, para facilitar a nossa compreensão, vamos para uma análise mais atual. Período da Copa. Temos vários projetos para concluir. Temos estádios para terminar, ruas para preparar, trajetos, várias obras. Se as obras não ficassem prontas, se cancelaria a Copa? Não. Apenas você tem que seguir um cronograma. Você tem um compromisso a cumprir. Você tem que preparar. Tem que estar pronto. Que aquilo vai permitir que mais pessoas possam participar da Copa. Mas não impede que a Copa seja realizada. Se por um acaso a previsão fossem 10 estádios e somente 5 ficassem prontos, somente um número infinitamente menor de pessoas poderiam participar da Copa. Poderiam assistir aos jogos, porque teriam 5 estádios a menos. Mas a Copa não deixaria de acontecer. E aí o que isso quer dizer? Se nós não prepararmos o caminho do Senhor, então Ele não virá? Não, Ele virá.
se nós não cumprirmos a nossa missão de anunciarmos o Evangelho de radical inclusão, dizendo para todo mundo que precisa ainda ouvir que existe um lugar para ela, que Deus a ama e que ela estava desde o princípio incluída nesse projeto de Deus, então Deus não virá, o Senhor não virá, o amor não se cumprirá? Não, se cumprirá. E aí eu estou chamando bem para aquela vinda apocalíptica mesmo. O Jesus que virá nas nuvens, ele será visto por todos os olhos. O Jesus que virá, sim, para chamar os que são seus, chamar pelo nosso nome. Eu acredito que isso em algum momento acontecerá. Ainda que eu seja chamado antes de você. Mas se você por um acaso estiver por aqui, você vai sim passar por essa transformação. Eu acredito. Agora a nossa missão é cumprirmos as obras que precisam ser feitas, para que um número maior de pessoas tenha a oportunidade de participar dos jogos dessa forma. Porque se eu e você não fizermos isso, a Copa acontecerá. E talvez nem todo mundo tenha a oportunidade de participar. Porque muitas pessoas ainda vão se matar. Porque ainda acreditam no discurso que muitos religiosos vão para as TVs, em horário nobre muitas vezes, ou nas manhãs de domingo, ou nas manhãs de sábado, para poder dizer que alguns vão entrar e outros não. E quem acredita que realmente não vai entrar, nem sempre sabe lidar com essa verdade. E infelizmente, essa pessoa vai perder o ingresso dela para a Copa, porque eu e você não terminamos de cumprir as obras do estádio. Que eu e você não concluímos as obras de acessibilidade. Somos eu e você que temos que cumprir a nossa missão de aplainar os caminhos, de tapar os buracos, de nivelar e pavimentar cada rua, para que todos tenham acesso e possam participar. Somos eu e você que temos a missão de preparar o caminho do Senhor com uma mensagem que seja tão compreensível que ninguém fique de fora. E que se por um acaso alguém ainda não compreendeu a mensagem, seja lá por que motivo for, é o meu dever, é o seu dever preparar linguagens alternativas para que todos e todas compreendam o que significa o amor de Deus, que não foi preparado para alguns, que não foi preparado somente para uma minoria, ou mesmo somente para uma maioria. E quando a gente pensa que foi preparado para uma maioria, a maioria não é todos, a maioria ainda exclui alguns. A mensagem foi para todos e todas. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos eu e você. A nossa missão durante o Advento, anunciando o Cristo que vem e que se encarna, é encarnar também essa mensagem, é encarnar também essa verdade que precisa ser anunciada para todos e todas. Porque essa é a nossa missão. João precisava gritar no meio do deserto. Ele precisa ser ouvido. E muitas vezes vai ser assim. Não vai ser no centro das cidades, vai ser no meio do deserto. Ontem nós fazemos uma reflexão sobre quais são os desertos que nós enfrentamos. Cada um de nós tem um momento da vida em que você se encontra num vazio existencial tão grande. E às vezes a gente não entende o que é isso, o que isso significa. Isso significa o mesmo que Jesus passou nos 40 dias que ele esteve no deserto. É se preparar para encontrar com Deus. É se esvaziar de si mesmo, de tal forma
que não sobre mais nada em você, além da essência dele. É ficar tão vazio de você mesmo, que a voz de Deus vai ecoar dentro das paredes da sua alma. E você só vai conseguir ouvir a voz de Deus. As suas vozes existenciais se calam no deserto. E só ouve-se a voz de Deus ecoando dentro de você. É isso que é ir para o deserto. É estar como João Batista, gritando como um trovão, que ecoa nas paredes de um cânion, fazendo um estrondo perceptível a qualquer um. E esse qualquer um é você. Então nós precisamos pensar todos os dias na nossa missão. Enquanto comunidade, enquanto igreja, chamada para ser voz profética na nossa geração, nessa sociedade que reproduz desigualdades, que reproduz preconceitos, que reproduz ódio, que reproduz tantas coisas que só esvaziam, que tiram o significado. Eu ontem estava assistindo um vídeo daqueles que a gente compartilha várias vezes, de dois adolescentes homossexuais brigando. Eu não estou falando de discutindo, é brigando, se esbofetear, arrancar cabelo, porque uma curtiu a foto do namorado da outra no Facebook. E quantas vezes nós paramos 5, 10, não importa quantos minutos tem o vídeo, a gente para, a gente assiste e depois compartilha. E não compartilhamos tantas outras mensagens que realmente são essenciais. Quantas vezes nós deixamos de levar uma mensagem que seja de amor e de verdade, mas continuamos propagando o ódio? Em vez de eu aplainar o caminho, o crime lombado, que dificulta, não que o Senhor venha, mas que eu caminhe em direção a Ele, e que outros caminhem em direção a Ele. Porque o consertar o caminho não é para o Senhor, não é Ele que precisa, somos nós que vamos nos encontrar com Ele, somos nós que vamos até Ele. Lá em Apocalipse fala que Ele das nuvens chamará o nosso nome, e que então nós nos encontraremos com Ele. A parábola das bodas, o noivo chegou, e foram as noivas que foram ao encontro dele. O caminho que é preparado não é para facilitar a chegada dele. Ele não precisa dos nossos caminhos. Os caminhos são para facilitar a nossa chegada dele. E tem muitas pessoas que não vão conseguir chegar, que nós ainda estamos construindo lombadas ao invés de tampar os buracos. Nós ainda estamos criando curvas sinuosas onde se pode fazer uma reta. Nós ainda estamos fazendo desvios para um caminho que pode ser tão mais curto. Analise tudo que você ouve à sua volta. Veja o número de programas que tem na televisão para poder dizer para as pessoas o que elas não podem ou não devem fazer, ou como elas não podem ou não devem ser, ou onde elas não podem ir ou estar. E quão poucos são os que se preocupam em dizer: ama.
ama. Ama. Então, somente isso. Nós mesmos, quantas vezes nos perguntamos: Senhor, quando será suficiente? Nós estamos o tempo todo nos preocupando em anunciar esse amor e parece que a gente está reverberando no vazio. Não estamos, não, irmãos. Graças a Deus, cada dia que passa, a nossa mensagem tem ido mais além. Talvez ainda não tenhamos conseguido a visibilidade que queremos. Realmente, talvez ainda não. Mas já estamos em dezembro. 7 de dezembro. O número cabalístico é 7. Vamos fazer uma análise. 12 também é cabalístico. 7, 12. Alguém soma aí 2014? Vê aí qual que número vai dar. 14 2 vezes 7. Hã? 14 2 vezes 7. Ó. E aí vamos analisar. 2014, quantas vezes reverberou a nossa mensagem no ano de 2014? Parem e pensem. Vamos avaliar. Eu comecei a mensagem falando sobre isso, sobre uma reavaliação. Vamos reavaliar. Porque às vezes a gente tem tanta coisa que a gente olha assim: poxa, eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, eu não consegui aquilo outro, eu não consegui. E a gente para e esquece da lista de que às vezes a gente botou 30 itens que queria. Aí a gente pensa assim: nossa, eu não consegui 27, mas eu consegui 3. Quantas vezes a nossa mensagem foi ouvida no ano de 2014? Vamos analisar? Leia, em quantos lugares você foi levando a literatura de metanoia? Muitos. Leozinho, em quantos lugares você teve palestrando esse ano de 2014? Muitos. Gustavo, você consegue lembrar em quantos lugares você esteve ao longo de 2014? Ainda mais agora no segundo semestre, aí depois de setembro, levando o chute à santa. Eu não vou nem parar para poder pensar em quantos lugares eu tive a oportunidade de estar em 2014, que em 2013 eu não imaginava que eu conseguisse chegar. Ainda estava contando hoje que essa semana, na quarta-feira, eu tive a grata alegria de estar no grupo de doutorado da Cândido Mendes, ali no centro do Rio, substituindo o pastor Márcio, que não pôde estar, estava viajando para Paraíba. E eu tive a alegria de participar de uma mesa de debates sobre a comunidade LGBT no trabalho. E falando da importância das igrejas inclusivas na inclusão da fé, no direito à fé cristã. Eu tive a oportunidade de estar ali. Em 2013 eu não imaginava que eu conseguisse estar nesses lugares. Aplanamos alguns caminhos. É o suficiente? Ainda não. Mas não vamos desanimar. Nossa missão é dura, é árdua, somos poucos trabalhadores, mas não podemos parar. A nossa missão é como a de João Batista, é a de gritar no meio do deserto. Mas não se preocupe, tem gente nova chegando para ouvir. Todos os dias havia multidões no meio do deserto ouvindo a pregação de João Batista. As nossas vozes estão ecoando. Ainda que nós preguemos no deserto, a nossa voz chega até as cidades, até os grandes centros, e seremos ouvidos. A nossa mensagem não ficará no vazio. Amém? Guarde essa palavra para o seu coração. Medite ao longo dessa semana. E já programe isso para 2015. Não pare de gritar, porque a sua voz vai ecoar, mesmo que seja no meio do deserto, mas muitos irão ouvir. Meus irmãos,